Vamos então para o nosso tema. Nós vamos falar, esse vai ser até a primeira vez, né, que eu me utilizo de uma das nossas lives para fazermos aqui uma reflexão, resenha acerca de um filme, né? Muito embora eu creio que isso esteja na esfera do que possa acontecer outras vezes, seja filme, seja livro, seja tudo aquilo que carregue importância e interesse, utilidade e nos proporcione uma boa oportunidade para refletirmos, pensarmos e propormos perspectivas, ângulos pelos quais a gente possa analisar e extrair lições proveitosas para a consciência, para o próprio olhar, aprimorando, portanto, a nossa maneira de ler, interpretar e, portanto, lidar com os desafios e os dilemas da vida, né? Então, hoje, inaugurando aí, vamos dizer assim, essa forma, essa temática, né, que será trabalhada em cima de um filme. Confesso para vocês que eu assisti uma vez o filme, fiz até aqui algumas anotações para a gente tentar criar umas referências. Se você não assistiu o filme, não precisa sair correndo. Embora eu vá ter que fazer aqui alguns comentários sobre o transcorrer do filme, eu me esforçarei, e de uma certa forma eu estava hoje aqui até pensando maneiras de eu não fazer um spoiler aqui sobre o final do filme, sobre o desfecho do filme, né? Até para que quem não tenha assistido o filme e tenha topado estar aqui hoje ouvindo, ou venha a ouvir essa gravação antes de assistir o filme, não desanime, né? Não pare no meio do caminho. Porque seja você ouvir essa live depois de já ter assistido o filme, quanto antes de assistir o filme, eu creio que das duas formas pode agregar muito. Se é que eu sugiro que, se você possa, você assista primeiro, até para você primeiro ter as suas próprias impressões. E até porque, de modo a você de repente já não ir assistir o filme com um olhar um tanto quanto viciado, vamos dizer assim. Mas quem de repente se identifica com muito daquilo que aqui é falado e aqui é refletido, não terá problema em você me ouvir antes de assistir o filme, porque ao invés de você entrar com os olhos viciados, você talvez assistirá o filme com alguns parâmetros, né, que possam lhe favorecer uma compreensão mais ampla ou diretrizes para que você tire melhor proveito das mensagens transmitidas pelo filme. É o filme Não Olhe Para Cima, lançado no dia 9 de dezembro aqui no Brasil pela Netflix, ok? E ele é aí protagonizado por um ator muito conhecido entre nós, Leonardo DiCaprio, que faz o papel de Randall Mind, né? Um astrônomo anônimo, desconhecido, né? E que tem ali o seu trabalho rotineiro de observação do comportamento dos astros, assim como sua equipe também, e que nela então vem atuando junto com ele a Jennifer Lawrence, né, que faz o papel da Kate, cujo sobrenome Diabinski, né, é dado ao então meteoro que está a caminho da Terra, né, pelo fato de ter sido ela que conseguiu identificar o elemento ali em questão, né? E aí a Neide aqui já colocou: eu vi ontem, pareceu-me nossos dias atuais. Pois é, Neide, é por essa razão que eu me vi premido e inspirado a gente trazer aqui um papo para conversar, porque eu creio que possa ser de muita utilidade. Então, começando aqui por
por um esboço rapidamente. O filme ele vai falar acerca, a princípio, desses dois astrônomos. O Randall, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, e a Kate, que é atuado ali pela Jennifer. E eles estão ali no seu dia a dia, corriqueiro, de trabalho, até que a Jennifer, a Kate, né, que é uma astrônoma ali em trabalho de doutorado, né, certamente ali cumprindo horas como uma espécie de estagiária, quem sabe, de modo a conduzir, né, um trabalho de mestrado, e ela ali nas suas observações dos comportamentos dos astros visualiza um comportamento anômalo. E quando ela para fazer uma análise mais acurada, ela detecta ali que se trata de um meteoro. Ela então chama a equipe, chama o professor Randall, e todos começam a calcular a rota do meteoro até que eles chegam à trágica conclusão de que o meteoro está mirando inequivocamente o planeta Terra. E um meteoro do tamanho do Monte Everest, ou seja, um meteoro com potencial de matar todo o planeta e tudo o que habita nele. O fato é que esses dois astrônomos, eles eram desconhecidos, e o seu grande desafio seria alertar o mundo relativo à iminência dessa grande tragédia. Diga-se de passagem que o mundo ao qual eles iriam alertar teria potencial técnico e de recursos para reverter a grande catástrofe. Porém, é em cima desse desafio, onde esses dois astrônomos se lançam na tentativa de avisar e alertar relativo ao grande mal que estava seguindo em direção à Terra, é que se desdobra todo o enredo do filme, mostrando aquilo que caracteriza muito os dias de hoje. Isso porque eles entram em contato com uma grande autoridade da NASA. A direção principal da NASA já relativiza o achado, né? Até porque possivelmente um cargo apontado, né, por uma conveniência política, e entendendo a reverberação que aquilo poderia causar, então minimiza a coisa, sobretudo porque a informação vem de dois personagens que no enredo do filme não tem representação de influência e de mídia, porque eram dois astrônomos anônimos, desconhecidos, né? E que não possuíam o gabarito daquilo que hoje concede credibilidade para uma pessoa. Hoje, o que concede credibilidade para uma pessoa não é a vocação que ela carrega. Na verdade, praticamente em nenhum momento da cultura social entre os homens na história da humanidade, a cultura privilegiou a vocação, né, como sendo aquilo que pudesse vir a conferir uma autoridade do sujeito no meio do seu grupo, né? E não foi diferente, não é diferente assim nos dias de hoje. Muito embora, há um tempo atrás, determinados títulos já eram suficientes para te conferir uma certa conspicuidade. Hoje não. Hoje isso tem a ver com a influência que você tem nas redes, a visibilidade que você tem relativa ao maior número de pessoas. Inclusive, faz pouco tempo eu estava vendo uma manchete de uma atriz brasileira que atua em Hollywood. Vocês vão me desculpar, mas eu esqueci o nome dela. Mas a matéria era ela justamente apresentando um discurso de protesto relativo ao modo como muitos estúdios de Hollywood estão trabalhando.
eles já estão chamando para compor o elenco, não necessariamente um profissional, um ator, conforme a performance do seu próprio talento, mas em relação à quantidade de seguidores que eles têm nas redes sociais. E ela estava dizendo, poxa, se a coisa seguir esse critério, dificilmente a gente vai conseguir achar novas pérolas raras, porque a gente vai estar sempre transitando em torno de quem já está consagrado e não vamos ter olhos para enxergar a possíveis novos talentos. E no final das contas, essa que é a verdade. Inclusive nessa entrevista que ela deu, nessa matéria, ela já dá a pista daquilo que vai permear a abordagem que nós vamos fazer desse filme, porque aquilo que nos cega é a adoção dos parâmetros equivocados para a análise da realidade. Gente, a gente não precisa nem falar de meteoro, vamos falar de relacionamento afetivo. Para pensar. Porque a pessoa ela tem um bom cargo numa empresa, porque a pessoa ela tem um bom dinheiro numa conta bancária, porque a pessoa anda vestida de roupas com marcas enaltecidas, logo ela é considerada uma pessoa potencial. E na maioria dos observadores, esse tipo de pessoa, seja homem ou seja mulher, já desperta um ar de interesse nesses observadores. Só por esses parâmetros. E aí eu que trabalho aqui observando os bastidores da vida humana, não raramente, pela via da precariedade, da distorção desses tipos de parâmetros que as pessoas utilizam como absoluto para definirem a quem eles vão se entregar, sem falar na aparência, né? Na bunda cheinha, no peito cheinho, nas coxinhas torneadas, na barriga tanquinho. Tudo isso já se refere como parâmetro para muita gente se lançar de cabeça como kamikazes na relação, até que chega um momento que, com o tempo, o caráter desabrocha. E aí a pessoa se vê sequestrada dentro de uma situação que, por vezes, precisa acontecer muitas catástrofes para a pessoa conseguir sair daquela situação, e ela sai de lá ela sai de lá toda lanhada e toda ferida. E por quê? Porque a maneira como ela fez a leitura da realidade, se utilizando de parâmetros para balizar o seu interesse e a sua afeição, levou ela de braços abertos para um meteoro que ela não enxergou como tal. Porque bom cargo numa empresa, bom salário, status social, roupa de marca e silhueta de corpo, nada disso são parâmetros que conferem existencialmente prerrogativas compatíveis e adequadas para se viabilizar uma relação madura de longo prazo. E aí você diria, ué, Felipe, então qual seria o parâmetro? Bondade seria um parâmetro. Fidelidade seria um parâmetro. Alegria seria um parâmetro. Paciência seria um parâmetro. Compreensão seria um parâmetro. Humildade seria um parâmetro. Só que perceba que tudo isso que eu estou dizendo aqui não são prerrogativas e não são parâmetros que dê para você concluir acerca de uma pessoa da noite para o dia, ou pela via do discurso dela. Ah, eu sou humilde. Ah, eu sou bom. Não. Esse é o tipo de coisa que a gente só constata observando, caminhando, dando tempo ao tempo. Mas na geração do Tinder, onde o critério daquilo que me estimula
me seduz e me desperta a entrega na relação com o outro tem a ver apenas com imagens estampadas numa fotografia e perfis descritos ali numa biografia altamente sucinta e autoelaborada pela disposição egóica de quem quer se vender como alguém bacana, é isso que está sendo utilizado como parâmetro, de modo que, veja como no âmbito relacional, os parâmetros que se utilizam para analisar a realidade tornam as pessoas cegas para os meteoros mais catastróficos. E isso é tão frequente que a quantidade de pessoas que estão querendo agora provar outras modalidades de relacionamento, como trisal, como poliamor, como relação aberta, porque como elas não conseguem enxergar o meteoro, e toda vez que elas tentaram se lançar, na melhor das boas vontades, elas foram massacradas por um meteoro que elas não conseguiram enxergar, porque dispunham de parâmetros inadequados para poder observar o comportamento dos astros alheios. Então ela resolveu desistir de tudo e fazer a apologia de que esse tipo de modalidade relacional está fadada ao fracasso. E isso tudo para ela não se dar a possibilidade de rever os parâmetros com os quais ela está lançando o olhar dela para a realidade. Porque nesse tempo de resposta fast food, onde tudo é para ontem, as pessoas não querem dar tempo ao tempo para analisar de maneira adequada. E isso vai, portanto, condicionando o nosso olhar de maneira a nos conceder a presunção de que a gente enxerga. Mas, na verdade, estamos todos cegos. Estamos todos cegos. Portanto, é em cima disso que esse filme vai laborar, porque quando esses dois astrônomos eles se lançam, então, eles se lançam para tentar advertir a sociedade com relação ao grande perigo que ela estava correndo e de um perigo iminente que tinha um determinado prazo para entrar em colisão com a Terra e extinguir a vida sobre a face da Terra, eles encontraram uma sociedade cega. E cega por quê? Eles começam a tentar noticiar na televisão, eles primeiro vão até o presidente dos Estados Unidos, no caso o presidente Orleans, protagonizado pela atriz Meryl Streep, né? E quando eles chegam lá, eles primeiro levam um chá de banco, esperando horas a fio, que no final das contas eles só são atendidos no dia seguinte, e até se perguntando um ao outro se de fato a presidente estava ciente da natureza do assunto que eles iriam tratar. E isso porque o que eles iriam tratar era uma constatação não subjetiva, mas objetiva, observável, tangível, não só matematicamente calculável, mas era aquilo que se poderia ver e tocar. Era tangível, era observável. E mesmo assim, elas chegam para falar com o presidente e o presidente ele não dá muita atenção, leva na galhofa, começa a rir, e aquilo vai provocando um destempero, principalmente a Kate, protagonizada pela Jennifer Lawrence, é aquela que mais desestabiliza no modo como eles vão tentando alertar, e eles vão vendo as pessoas envolvidas em panoramas ideológicos e que acabam criando contradições de relativização, onde pelo papel de influência e poder aonde eles se encontram,
eles acabam fomentando uma contradição até diante daquilo que está estabelecido como óbvio, como concreto, como palpável, tangível e observável. A proliferação da informação e o acesso generalizado, não só à obtenção da informação, mas à propalação da informação, foi, de uma certa forma, destituindo as estruturas tradicionais de autoridade, no modo como elas eram as versões autorizadas para os pronunciamentos que possuíam credibilidade diante do público. Mas, conforme a modernidade foi democratizando essa dinâmica, destituindo as pirâmides de poder e multifacetando isso de modo a que não só a gente adquire informação de uma multiplicidade de meios, mas nós mesmos podemos nos tornar veiculadores de mensagens. Tudo isso, então, criou um mundo de vozes. Um mundo de vozes e de falas e de teorias, de maneira que quanto mais se estabelecem perspectivas, ângulos e visões e percepções, cada qual vai levando atrás de si um determinado séquito de pessoas que se identifica com aquele determinado viés interpretativo. E com esse tipo de dinâmica atuando de maneira generalizada em relação a todos os temas, até aqueles que carregam o potencial de nos eliminar são colocados em xeque dentro desse panorama de divergência, de divergências, de trocas e de perspectivas altamente antagônicas. Portanto, naquilo que eles pensavam que eles, no caso, os dois astrônomos, né, o DiCaprio e a Lawrence, né, no papel de Randall e Kate, naquilo em que eles pensavam que eles estavam levando a verdade, eles chegaram diante daquele desafio de comunicar isso ao mundo e eles perceberam que a verdade nessa modernidade líquida virou apenas mais uma informação. Mais uma informação. Ela pode ser a verdade. E essa verdade pode carregar a implicação que for. Mas nesse mundo da modernidade líquida, onde todos possuem voz e onde todos querem ser respeitados a partir daquilo que propala, nem a verdade eles querem que contradigam a eles. Porque se eles quiserem discordar, então eles podem. Então, a grande verdade é que, no final das contas, o modo como a gente se vincula a uma dada informação, e isso explicitamente no filme, não é de acordo com a verdade que aquilo comunica para a gente, mas sim de acordo com aquilo que os nossos próprios sentimentos se identificam. Por exemplo, estávamos aqui agora há pouco fazendo uma analogia com relação ao relacionamento afetivo. O quanto que pessoas com parâmetros equivocados acabam se entregando de maneira aberta sem enxergar que elas estão se colocando na mira de um meteoro. E aí eu estava aqui, fiz aqui até a pergunta, Felipe, então se o parâmetro não são esses que você citou, como riqueza, status social, a popularidade, quais são os parâmetros? E eu estava aqui dizendo, bondade, alegria, humildade, compreensão. Vai haver pessoas aqui que vão dizer, eu discordo. Eu discordo, Felipe. Eu discordo porque eu, sinceramente,
casei com uma pessoa rica, com uma pessoa de bom status social, e eu tenho uma pessoa, uma amiga minha que casou e ela é feliz, e no final das contas deu tudo certo, né? E tudo mais. Ah, não, Felipe, então você está querendo dizer que o ideal é a pessoa ser pobre, ser miserável, ser feia, andar de chinelo e de roupa rasgada, que então esse é o ideal. As pessoas, elas vão olhar por perspectivas que, dependendo de como seja o compromisso da consciência delas com aquilo que elas sentem, elas vão repelir determinadas informações e privilegiar outras informações. Porque num mundo onde a verdade foi destituída do seu poder de absoluto, tudo é informação. E informação é um dado neutro, de modo que cada qual se vinculará a ela conforme a identificação dos seus próprios sentimentos. Né? Por mais que existem muitas pessoas com os quais eu converso e tento desenvolver aquilo que a gente chama, né, de uma psicoeducação na direção de reformular parâmetros mais adequados e pertinentes para que a pessoa estabeleça uma leitura não que carregue a garantia de que ela vai acertar, mas que diminua a probabilidade de erro. Porque em termos, né, do fenômeno humano e da nossa leitura de observação, até mesmo do fenômeno da natureza, o melhor que a gente pode falar é de probabilidade. Isso porque até se você sair na rua e ver um céu quase negro de uma nuvem tão carregada, e você pode dizer, pô, hoje vai chover. Tem vezes que não chove, né? E tem dias que você sai, você olha para o alto e você diz, hoje não chove. Dá 30 minutos depois está chovendo. Então, por exemplo, até em relação ao fenômeno da natureza, a gente não pode dar nada como conclusivo. É tudo em termos de probabilidade. E no relacionamento afetivo também. Quando eu estou dizendo aqui uma proposta de recalibramento dos nossos parâmetros, eu não estou estabelecendo isso como um absoluto, mas apenas como uma referência para se diminuir a probabilidade de equívocos, mas haverá sempre quem vai discordar. Sempre quem vai discordar, porque isso que eu estou falando aqui, ele divide espaço com uma prateleira imensa nas livrarias de livros e dicas de relacionamento, dando os passos, alguns até de maneira literal, relativo a como você ser mais efetivo, como você terminar, como você começar, como você se deitar. Existe um caleidoscópio de informações que você que está aí me ouvindo do outro lado, você não tem a menor pretensão, muito menos o brilho nos olhos, relativo ao fato de que, uma vez me ouvindo, você entenda, o Felipe está falando a verdade. Na melhor das hipóteses, você vai estar ouvindo, o Felipe está me dando uma informação, que inclusive é até interessante, mas é uma informação. Aí você diria, mas Felipe, no que diz respeito à sua informação, qual é a referência dela, da onde ela vem? Olha, eu particularmente, sobretudo no que diz respeito ao âmbito do relacionamento, a minha referência foi um princípio de vida, por exemplo, ensinado por Jesus. Ele disse, pelos frutos os conhecereis. Não se colhem uvas de espinheiros e nem figos de abrolhos. Fruto é a extensão natural da árvore. E é aquilo que, por aquilo que é produzido no fruto, designa a identidade daquela árvore. Mas cada fruto nasce na sua própria estação. Não adianta apressar.
E o fruto, ele nunca vai ser algo falso em relação à árvore, porque ele é intrínseco, tem a ver com a própria natureza. E é essa metáfora que a gente tem que saber transportar para poder analisar. E é isso que eu tiro como parâmetro para, em geral, recomendar. Mas quem vai dizer que isso é verdade ou não? No mundo em que nós vivemos hoje, isso que eu estou falando é só mais uma informação. E essa foi o grande choque dos dois astrônomos, Randall e Kate. Se sabendo portadores de uma verdade que carregaria implicações catastróficas para todas as vidas no planeta Terra, e eles começaram a ser relativizados, começaram a receberem contradições e olhares difusos e uma série de outras proposições contrapondo aquele achado que eles entenderam e visualizaram, ao ponto, por exemplo, que o Randall, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, ele meio que começa a deformar o seu próprio caminho no modo como ele vai mimetizando e se liquefazendo naquele meio onde ele estava entrando. Aí ele abandona a esposa, ele abandona os filhos, trai a esposa, se torna amante de uma apresentadora de televisão. E ele começa a andar com pessoas, daqui a pouco já até assumindo a autoria de coisa que ele nem fez, e portanto traindo amigos, que no caso aqui é a parceira de trabalho dele, a Kate, porque no mundo da alienação, se você não tem um mastro de Ulisses para caminhar amarrado, quando você passa pela área das sereias, o canto da sereia te atrai, você vai seduzido por aquilo e aquilo te devora inteirinho. E o Randall já estava sendo praticamente devorado. Foi só quando ele foi sendo chacoalhado pela iminência da colisão do meteoro é que a ficha dele começa a cair, relativo às distrações aos quais ele estava se entregando, naquele esquema de alienação horrorosa, onde as demandas psicológicas não resolvidas e não trabalhadas das pessoas acabavam se repercutindo na forma de crenças distorcidas e alienações completamente desvirtuadas do sentido da coisa, criando uma cultura de alienação, onde, ao mesmo tempo que ninguém negava diretamente o fato do que estava para acontecer, surpreendentemente aquele fato não causavam neles a mobilização que seria pertinente para que eles, então, coletivamente se mobilizassem na direção de resolver o problema. E então é nessa direção, tanto que no final das contas acaba sendo o próprio Randall com a Kate, que eles, naquilo em que eles começam, mais o Randall do que a Kate, porque querendo ou não a Kate ela se preservou fiel à direção e ao parâmetro daquilo que estava estabelecido, mas quando o Randall começa a retornar o juízo e ao bom senso, eles então começam a ser excluídos. A Kate já tinha sido excluída em primeiro lugar, mas o Randall, ele no final das contas também é excluído porque ele não participa da grande alienação que no meio dos alienados era associado como maturidade. Porque a grande alienação do tempo presente é que, como o medo é um sentimento marginalizado,
Quando a pessoa ela tem uma concepção de mundo ou uma perspectiva das coisas que favorece ela ao fato de viver sem medo de nada, ela então associa isso ao fato de que ela é amadurecida, né? Só que deixa eu falar uma coisa para vocês, e essa é uma mensagem ensurdecedora no filme. Existem duas formas da sua ausência de medo se expressar. Ou, em outras palavras, poderíamos dizer que, como mensagem do filme, basicamente, existem duas razões para o fato de uma pessoa viver sem medo. Ou ela é uma pessoa com um dilatamento de consciência, que favorece ela uma transcendência, que a possibilita ver além dos fatos, de modo que, não precisando diminuir ou negar os fatos, ela passa por eles sem medo. Ou também é possível a pessoa viver sem medo pelo fato de ela estar alienada. Nessa alienação, ela nega, ela finge que não existe, ela diminui a importância, ela inclusive critica e menospreza quem está dando importância para aquilo. E é nessa alienação que aí, com certeza, ela consegue uma orquestração e que favorece a ela uma pseudo-coragem. Porque a grande verdade é que se requer real maturidade para as pessoas olharem para o meteoro que as vai consumir e elas não desfalecerem antecipadamente de desgosto. Porque numa geração da ansiedade, onde a maioria das pessoas morre de véspera, ter que encarar a iminência de um meteoro é algo ensurdecedor. Então, cada um vai vivendo com a medida da ansiedade que consegue suportar, porque tem determinadas notícias e verdades que elas precisam negar ou diminuir, para que elas não surtem diante daquilo que as consome, que é a ansiedade. Mas isso é um recurso de alienação e não de maturidade, né? Portanto, esse, inclusive aqui, é um dos pontos, né, desse filme, e que chamam de maneira extraordinária o modo como as pessoas elas vão favorecendo outros tipos de prioridade, sobretudo aqueles que produzam nelas maior conforto. Como, por exemplo, não são poucas vezes que eu ouço: Felipe, ele me bate, mas ele me traz café na cama. É assim. É assim. A gente não quer olhar para o meteoro. Vou olhar só para o fato que ele me bate. Ele me bate, mas ele traz café na cama. Felipe me xinga, me distrata o tempo todo, mas é um bom pai, né? É assim que a gente vai fazer. A gente vai criando elementos dispersivos para, de alguma forma, ir criando obnubiladores para a realidade. Porque olhar e focar no meteoro leva a maioria a morrer de véspera. No mundo em que nós vivemos, orquestrado pela ansiedade, as pessoas precisam negar ou distorcer a realidade para conseguir sobreviverem sem se tornarem vítimas da própria imaginação. Sem se tornarem vítimas da própria imaginação. É por isso que, por exemplo, eu olho para cá e vejo isso. Eu até escrevi um texto, por mais longo que vocês possam pressupor, acredite, ainda foi um texto muito resumido, onde eu me utilizei de uma palavra de Jesus que se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, quando ele diz o seguinte:
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o dilúvio foi um meteoro, metaforicamente falando, que caiu há anos atrás. E era interessante, né, que quando eu e a minha esposa a gente parou para refletir, né, sobre a questão do dilúvio, isso porque eu vou olhando, né, às vezes alguns filmes e algumas colocações. Existem muitos filmes que equivocadamente eles retratam Noé como tendo sido um grande egoísta, né? Porque Noé só colocou a própria família dele dentro do barco e saiu e deixou todo mundo morrendo do lado de fora. E Jesus disse o seguinte: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O nível de entorpecimento da percepção ela é tão grande, né? As pessoas ficam dizendo, né, Noé foi um egoísta. Não, não foi não. Noé tentou avisar. Noé foi, para quem não conhece, Noé foi o Randall do filme. Foi o Randall do filme Não Olhe para Cima. Foi o Randall e a Kate do filme. Noé tentou avisar, mas era o que Jesus dizia aqui, olha, naquela época, casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam. Ou seja, era vivendo a vida dentro daqueles panoramas mais clássicos do que é tipificado como bom, como prazeroso. E não é que eu esteja aqui recriminando o que seja bom e prazeroso, pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa que como, que bebo e que sou casado, graças a Deus. Mas não é essa a questão. É quando essas vivências viram um fim em si mesmo. E a nossa entrega a elas precisa ser com tanta intensidade, porque é como se nós estivéssemos fugindo de vazios e dores existenciais e de traumas não elaborados dos quais a gente não quer enxergar. A grande verdade é que o verdadeiro meteoro que a gente não quer olhar, não é o que vem do lado de fora do planeta para cá, é o que caminha dentro da gente e a gente não olha. E isso nos torna escravos dos entretenimentos os mais diversos, desde dos proibidos até os permitidos, mas que pelo modo como a gente deles se utiliza, eles não agregam na nossa vida, eles nos alienam. De modo que Noé tentou advertir, mas quem disse que ele foi ouvido? E aí depois da gente assistir esse filme, eu falei para minha esposa, hoje você entende Noé? Hoje você entende Noé? Que Noé tentou advertir que estava vindo um grande cataclisma que iria resetar o planeta Terra. Mas quem deu ouvidos? Eles só perceberam quando o dilúvio começou a descer. Aí hoje a gente começa a entender Noé. E veja como que nós estamos entrando na era da grande alienação, onde tudo é informação. E eu só concordo, não quando seja verdade, mas quando eu tenho a identificação com os meus sentimentos. E isso torna tudo altamente relativo, porque o absoluto ele não reside no modo como os meus sentimentos estão moldados. Os nossos sentimentos, eles são moldados a partir do DNA, da história, do ambiente, das experiências que a gente vai tendo no curso da vida. E dependendo do desenho em que isso formata dentro da gente, é o que vai notoriamente privilegiar os nossos gostos, sabores e escolhas. Mas aí você me pergunta, Felipe,
Então, como discernir a verdade? Como estabelecer uma referência adequada e que, de uma certa forma, possa me levar até a contradizer a formatação dos meus sentimentos, de modo que eu consiga enxergar com pureza e isenção uma verdade diante de mim? É aí o que entra uma coisa que eu estava falando no início da nossa live. Para que isso possa se aproximar de acontecer, é necessário que a gente retorne ou se abra, ou se permita novamente ao renascimento de uma saudável espiritualidade. De uma espiritualidade. Ao invés de você procurar essa resposta no Google, procure essa resposta aqui, ó, aqui dentro, que é o que a gente parou de ouvir, que é o Deus que nos habita. A religião tentou arregimentar para si a patente de Deus, mas o que eu estou falando aqui não é o que mora lá no endereço sagrado. O que eu estou falando é o Deus que habita todos nós. É essa espiritualidade que morreu. É ela que morreu. Eu, particularmente, tenho Jesus, o Cristo, como a referência para mim. Como uma luz que vai apontando ali o que é, o que não é, mesmo na minha própria contradição. Mesmo que eu fique com medo, mesmo que eu fique com raiva, mesmo com vontade de me vingar, eu vou tentando perdoar. Mesmo com vontade de sair correndo, então eu vou me disciplinando para encarar. Mesmo querendo partir pro quebra-quebra, eu vou tentando me segurar. Tudo a partir de um paradigma interpretativo que ele foi me concedendo e que eu vou tentando me utilizar como princípio interpretativo para o todo da vida, e isso vai produzindo em mim uma referência de espiritualidade que nasce de dentro para fora. Mas a gente quer a resposta dos livros, a gente quer a resposta dos especialistas, dos coaches, dos psicólogos, das versões autorizadas. E aí, nessa direção, que é isso que essa geração condiciona a todos a buscar, a verdade ela vai sendo obnubilada por uma quantidade excessiva de informações, onde tudo vira informação. E onde existe uma gama muito extensa de informações, uma coisa vai contradizendo outra, de modo a produzir uma massa relativista, relativizante, tão grande de tudo, que todas as coisas vão perdendo a substância de produzir qualquer tipo de impacto na gente, de modo que a nossa percepção ela vai se tornando completamente desconectada com o que seja essencial e prioritário na vida, de modo a nos tornar uma geração altamente suscetível, seja ao dilúvio, seja ao meteoro, seja ao aquecimento global, seja a pandemia, seja lá o que for que vier na nossa direção, mesmo com a proposta de extermínio e de eliminação, mas isso parece que não assume uma proporção de gravidade ou não nos afeta mais de modo equivalente a produzir uma mobilização compatível, porque na verdade tudo é informação, tudo é relativo. Então vai ser visto sempre, mas isso daí é uma movimentação das elites, querendo poder introduzir chips na nossa veia para poder nos controlar. Tudo, na verdade, eles estão querendo fazer um controle populacional. E aí a gente vai vendo todas essas teorias e que no final das contas, onde é que está a verdade? Onde é que está o parâmetro? Porque num mundo cada vez mais sem espiritualidade, só nos resta agir de acordo com o modo como os nossos sentimentos foram formatados. E aí,
nem por intermédio das consequências menores desencadeadas pelas nossas escolhas no dia a dia, nós nos permitirmos converter a direção do nosso olhar na maneira como a gente lê e interpreta, como, por exemplo, agora há pouco eu estava dando exemplos associativos relativos às experiências na vida afetiva. Então, a gente vai querendo explicar o mundo conforme as nossas próprias perspectivas, conforme os nossos próprios sentimentos. E como tudo hoje está conectado em rede, você pode ter a opinião mais estapafúrdia, escalafobética. Vai procurar no dicionário aí, mas você pode ter a opinião mais catastrófica, nonsense, completamente louca da realidade. Num mundo conectado como a gente vive, você sempre vai encontrar seguidores. E como tacitamente aquilo que a cultura prioriza, né? Hoje a autoridade ela está não em quem pode se averiguar a realidade da verdade acompanhando a proposta que ele oferece, mas sim a quantidade de visibilidade e de seguidores que essa pessoa tem. Ela pode ser louca, ela pode proferir as mentiras mais escrachadas, mas se ela tem uma grande quantidade de seguidores, até as pessoas mais sensatas às vezes ficam em dúvida. Às vezes ficam em dúvida se aquela pessoa, de repente, tem algo para contribuir. Porque no modo como o nosso olhar vai sendo condicionado pelas induções da cultura, a gente vai batendo palma para cada coisa louca que a gente nem imagina. E então esses são os esquemas de escamoteamento da realidade, de alienação da percepção, de entorpecimento dos sentidos, que a pessoa só vai perceber que ela vai ser atropelada a hora que o carro encostar nela. A pessoa só vai perceber que ela estava se relacionando com um 7-1 na hora que o cara trair ela, ou na hora que o cara bater nela. A pessoa só vai perceber que aquele caminho era furada na hora que ela perdeu o chão debaixo do pé dela. Porque a nossa visibilidade e percepção das coisas, na fuga da ansiedade que tanto nos massacra, aquilo que a gente puder negar para não dar material para a nossa imaginação nos torturar, a gente está instintivamente fazendo o tempo todo. Porque tudo isso reflete a morte da espiritualidade dentro da gente. Meus amigos, eu teria até mais coisas para falar acerca desse filme. Tem mais alguns detalhes do andamento dele, mas nós já estamos aqui extrapolando os 60 minutinhos que a gente tira para poder conversar. E eu gosto, mas eu percebo que, de uma forma geral, já deu aqui para a gente produzir algumas provocações que eu espero de coração terem sido saudáveis e que você possa ter me ouvido de bom coração, de modo que isso possa ter proveito para despertar saudáveis reflexões, porque esse é o objetivo desse trabalho. Portanto, sugiro que você que não assistiu, assista desde o início. Eu vi aqui que teve até uma falazinha aqui de uma pessoa perguntando do que se tratava, né? Nós estamos aqui fazendo uma resenha baseado no filme Não Olhe para Cima, né? Aí aqui o Jefferson diz, para quem não sabe, no final do filme, depois dos créditos finais, tem mais uma cena final. É verdade. E o Jefferson está colocando aqui, Jefferson, eu caí nessa pegadinha. Eu assisti, a primeira vez que eu assisti, eu não vi. Depois a minha esposa assistiu, né? Só que eu não assisti com ela e eu cheguei no final do filme.
E aí no final eu vi essa parte, eu falei assim, interessante, essa parte eu não vi não. E aí depois é que eu vi essa parte aí. Mas é verdade, o que também faz interessante ali para assistir, né? Porque, né, a verdade é que dependendo do modo como determinadas alienações se enraizam e se entranham dentro da gente, só nascendo de novo para o olhar ser convertido numa outra direção, né? Essa que é a verdade.